Saúde, colega! Seja bem-vindo. Hoje você vai aprender como você pode treinar a sua secretária para vender mais e com ética. No episódio 313, eu te ensinei como vender. Agora eu vou te ensinar a treinar a sua secretária para entrar no processo de vendas e fechar esse ciclo. Mas antes, eu quero te convidar para participar comigo no último fim de semana, no último sábado e domingo de novembro, da imersão da SD Escola de Negócios. Lá nós vamos falar sobre vendas, sobre marketing, sobre gestão, sobre tecnologia e sobre finanças. Lá você vai aprender com médicos éticos que são referências em suas especialidades e que performam bem na sua clínica. Então, se você gosta aqui desse podcast, se você acha que a gente entrega valor aqui para você, você precisa participar da imersão. São 2 dias intensos, no sábado e no domingo, no World Trade Center, na Berrini, em São Paulo. No sábado à noite tem um jantar para você fazer networking e aprofundar nesses conceitos que eu te trago aqui no podcast. É a nossa 4ª imersão. A 3ª imersão, ela terminou, as entradas terminaram 40 dias antes da realização. Então, se você gosta do nosso conteúdo aqui, clica no link que está na descrição desse episódio. Você vai ser direcionado para o nosso vendedor e você, de cara, já vai ter um desconto porque você é seguidor aqui do nosso podcast. Vamos começar, então. Como eu te disse, episódio 313, esse aqui complementa. Eu vou passar por 3 fases nesse podcast aqui. A primeira, eu vou fazer uma fundamentação por que o médico precisa vender. A segunda, eu vou te mostrar por que você tem que segurar as rédeas das vendas do seu consultório. Por que você precisa ser protagonista. E na terceira parte, que é a mais completa, nós vamos te explicar como treinar a sua secretária para vender mais e com ética. Como você vai fazer um playbook de vendas para a sua secretária, beleza? Então vamos lá. Primeiro eu vou te trazer verdades que ninguém fala ou que você costuma escutar pouco. Seu consultório é uma empresa. E uma empresa que não vende, fecha. Se você emite nota fiscal, se você dá recibo para o seu paciente, você precisa de ter clientes. Então você tem que tratar o seu negócio, seu consultório, sua clínica como um negócio. E empresa, negócio que não vende, fecha. Então, você precisa vender. Médico que não sabe vender, pede para paciente para quem sabe. Isso aqui é duro de falar, mas a medicina mudou. E sabe aquele médico lá que você vê lá no Instagram, que você não concorda com as práticas que ele faz, que você não concorda com o desempenho ético dele, e eu também não concordo, sabe? Aquele médico lá, muito provavelmente, ele sabe vender. Ele estuda técnicas de vendas. E esses caras, eles conseguem convencer o paciente, muitas vezes manipulando o paciente porque não tem evidência científica. Agora, o que eu quero te mostrar é como persuadir o paciente para vender o que é bom para o paciente e bom para você. Bom, estou embasado em literatura reconhecida de negócios. Esse livro aqui, Alcançando a Excelência em Vendas, de Neil Rackham. Para quem não está me vendo aqui, que está assistindo pelo Spotify ou pelo Apple Podcasts, lá no YouTube eu estou mostrando a capinha desse livro, tá? Chama Alcançando a Excelência em Vendas, que é uma técnica chamada Spin Selling. E o Neil, ele fala isso aqui, ó, vendas de alto valor, como serviços médicos, exigem abordagem consultiva, estruturada e fundamentada em ciência comportamental aplicada. A sua venda é uma venda consultiva, porque você precisa explicar para o seu paciente tudo que vai acontecer com ele. E você precisa estruturar e fundamentar isso em uma ciência comportamental. Um outro autor que eu gosto muito é o Daniel Pink. Ele fala isso aqui, ó, venda é troca de valor, é ajudar alguém a tomar uma boa decisão com consciência. Repare que a venda ética, a venda honesta, você
entrega valor no que está vendendo e captura valor. Esse é o grande lance. O médico ético, o médico que está preocupado com o paciente, a venda para ele deveria ser natural, porque ele está oferecendo uma melhoria de desfecho para esse paciente. E é mais do que justo que ele capture valor com esse processo. Afinal de contas, ele estudou por quase 10 anos, noites mal dormidas. Então, você precisa entender que vender faz parte das novas competências do médico de hoje. Bom, agora eu vou diferenciar aqui. No seu consultório, na sua clínica, tem 2 tipos principais de vendas, tá? Lá no episódio 313, eu te dei um passo a passo para você vender para o paciente que está na sua frente, que é vender um plano de acompanhamento, vender um procedimento, que é um upsell, ou seja, o paciente veio para te consultar, você viu que ele tem indicação de um procedimento ou de um plano de acompanhamento e você vai fazer um upsell, você vai fazer uma nova venda para ele. Isso está explicado lá no episódio 313. Mas existe outro tipo de venda, que é a venda para agendamento de consulta pelo paciente. Geralmente isso não é feito por você, é feito pela sua secretária. E aqui que mora o perigo, porque muitas vezes a fonte de geração de receita sua está com a secretária e você não está supervisionando. Você não tem as rédeas deste processo. E é isso que eu quero te ensinar aqui. Nós vamos falar hoje da venda que é feita pela secretária, mas que você precisa ser o líder, o supervisor desse processo, tá bom? Se você quiser escutar a venda, que é o upsell, vai lá no episódio 313. Bom, primeiro ponto aqui, ó, o erro de delegar a venda para a secretária sem treinamento. O médico é quem conhece o processo por completo. Quem deve liderar o processo é o médico. E para treinar alguém, você precisa ter clareza desse processo. O que é isso aqui? O que eu estou falando? Eu vejo assim... E é super legítimo você contratar alguém para treinar a sua secretária, contratar consultorias. Eu não sou contra, eu sou a favor. Desde que você esteja no controle do processo. Você não pode abrir mão dessa etapa fundamental do seu consultório. O médico, ele estuda 6 anos de medicina, às vezes faz 5 anos de residência, como eu fiz 5 anos de residência. Ele conhece todo o processo. Ele sabe por que é bom, o porquê que é ruim, o que ele está vendendo para o paciente. E do nada, ele confia toda essa sabedoria, todo esse conhecimento, todo esse know-how para uma secretária. Muitas das vezes, essa secretária ela é dividida com outros. O médico, ele não vistoria, ele não audita o tipo de conversa que essa secretária está tendo. É incrível quando eu vou marcar uma consulta... A impressão que eu tenho é que eu estou fazendo um favor para a secretária, porque ela me trata como se eu tivesse, assim, fazendo um favor de estar marcando a consulta ali, como se eu estivesse na fila do SUS. E isso não é culpa da secretária, isso é culpa do médico. Ali está a sua fonte. Pensa na nascente de um rio. O que acontece se você não cuidar da nascente, se for lá poluir? O rio vai morrer. A entrada de faturamento do seu consultório, da sua clínica, é via secretária, via agendamento de consulta. Isso é uma venda que ela tem que fazer e você precisa treinar. E é isso que eu vou te ensinar aqui hoje. Você não pode delegar. Não acredite que vai ter alguém que vai resolver esse problema para você, porque não vai. Você pode sim contratar pessoas para te ajudar no processo. Mas você tem que ser o líder. Aqui na SD Escola, nós temos uma equipe de vendas. Quem fala com os nossos clientes é a Giovana e o Leandro. Mas eu sei tudo o que está acontecendo com eles. Eles me representam, eles representam os valores da SD Escola. Os termos que eles usam são os termos que eu acredito, que eu uso. Então, eu não delego para terceiros, para equipes, para outros, a identidade do meu processo de vendas. Eu supervisiono.
e eu comando. Eu tenho as vendas da minha empresa, do meu negócio, nas minhas mãos. As rédeas estão comigo. Então, isso é importante você entender. Isso é importante você adquirir esse conceito. Ah, mas eu não tenho tempo. Mas você cuida da nascente, o nascedouro das suas consultas. Você tem que ter tempo para fazer isso. E nos próximos passos aqui, nos próximos slides, eu vou te mostrar o que você deve fazer primeiro, que é um playbook de vendas. Ah, Lorenzo, mas o que é isso? O que é esse playbook de vendas? O playbook é um manual prático e padronizado que descreve como a secretária deve agir em cada etapa do atendimento, com foco em conversão, acolhimento e ética. Trocando em miúdos, meu colega, o playbook é um manual, é um passo a passo, é um POP, é um procedimento operacional padrão, em que você, que é o cabeça, que tem o conhecimento do todo, da jornada do paciente, vai montar e vai entregar para a sua secretária seguir. E vai treinar, ver se ela está executando. E é isso que eu vou te ensinar aqui agora. Bom, definindo qual que é a estrutura básica de um playbook. Vamos lá. Ele tem 4 passos fundamentais, esse playbook. Primeiro passo, o que a sua secretária fala no primeiro contato. Você vai entender como que vai ser a primeira abordagem dessa secretária. A sua secretária, se ela recebe uma ligação telefônica, a forma com que ela vai abordar não deve ser a mesma forma com que ela vai abordar quando chega alguém pelo direct do Instagram, quando chega alguém pelo WhatsApp, quando chega alguém por e-mail. Você tem que mapear esses canais e escrever para ela um passo a passo. Isso é um pilar do playbook. Segundo pilar, como ela responde objeções de preço, dúvidas ou comparações. É natural que o paciente vai ter objeções, porque é natural do ser humano ter objeções num processo de venda ou no processo de compra. E para isso, você precisa treinar, deixar escrito as principais objeções. Aqui tem muito de Pareto, 20% das objeções mapeadas, ela resolve em 80% dos casos. Eu sei aqui dentro da SD Escola quais são as principais objeções quando eu estou vendendo a imersão, quando eu estou vendendo a mentoria, quando eu estou vendendo o plano de acompanhamento. E eu mapeio isso e deixo isso pronto para o meu vendedor, para que fique natural o processo de argumentação. Terceiro pilar, o que ela reforça sobre o seu diferencial como médico. Você já imaginou você deixar para uma secretária, muitas vezes ela é uma terceira, ela é terceirizada ou ela é dividida, você deixar ela defender, ela te argumentar quais são seus valores, quais são suas qualidades. Se não houver treinamento, vai cair na mesma. E aí ela vai tratar o seu paciente como um paciente do SUS. É isso e pronto. Se quer bem, se não quer, amém. E o quarto pilar é como ela conduz o fechamento com leveza e clareza. Precisa ser um processo natural, baseado em autoridade, em confiança, sem empurrar. Precisa ser um processo educativo. A venda dentro da medicina, ela é muito parecida com uma escola, como uma educação. Mas por que é assim? Porque é uma venda consultiva. E o médico, ele tem essa prerrogativa cultural de ter um conhecimento que o diferencia na sociedade. Então, a venda é um processo de ensinar o outro, trazendo os benefícios daquilo que você está vendendo dentro de um processo educacional. Quando você esquematiza isso e monta um roteiro para a sua secretária, fica muito mais natural e a sua secretária não vai ficar perdida. Bom, então vamos lá. Agora eu vou te dar um passo a passo para montar o seu playbook de vendas médico. Então, são 7 passos aqui. No final desses 7 passos, você está plenamente capacitado
a criar esse playbook de vendas. Se você quiser, vou deixar aqui um recadinho para você. Se você quiser receber o resumo desse podcast aqui, com esse playbook detalhado, vai me mandar uma mensagem lá no direct, @LorenzoTomé, que eu vou devolver esse playbook para você lá no direct. Então, vai lá no Instagram, segue Lorenzo Tomé, manda uma mensagem para mim, que às vezes você quer revisar esse conceito que você está escutando ou está vendo no YouTube. Beleza? Vamos lá. Primeiro passo, e o mais importante de todos. Porque se você tiver o primeiro passo, você é capaz de consertar, lapidar, ajustar todos os passos, todos os outros 6 passos seguintes. Se você não tiver o primeiro passo, você está refém do mercado te oferecer coisas que podem até funcionar, mas não são sustentáveis ou que não funcionam. Assuma o protagonismo. Você é o primeiro vendedor do seu consultório. A secretária executa, mas a estratégia é sua. Eu costumo falar que aqui dentro da SD Escola, ninguém vende melhor do que eu. Ah, mas por quê? Porque você é bom, você tem dom? Não, sabe por quê? Porque eu que tô com a pele em jogo, skin in the game. Eu sei o peso que foi para chegar até aqui. Eu sei o trabalho que deu para chegar até aqui. E eu sei da minha capacidade. E eu sei o que eu sou capaz. E eu confio no produto que eu estou vendendo. Isto é intransferível. Isto é treinável, mas é intransferível. Se os vendedores da SD Escola não tiverem debaixo dessa cultura em que o líder, o protagonista sou eu, não vai dar certo. Não que os meus vendedores são, pelo contrário, eles são muito bons. Agora, eles precisam da minha orientação, da minha reunião semanal com eles, eu preciso dar metas para eles, eu preciso dar bonificações para eles, eu preciso entender se eles estão cumprindo o playbook, eu preciso fazer teste cliente oculto com eles, eu preciso coletar feedback com pessoas que compram e com pessoas que não compram, como foi o atendimento do Leandro, como foi o atendimento da Giovana. Tudo isso está debaixo da minha cultura, está debaixo da minha vivência, do meu protagonismo. E essa empresa ela pode crescer, ela vai crescer e a gente vai ter vários vendedores, mas o cerne, a cultura está sendo passada. Então, você tem que ser o dono dessa cultura, você tem que ter esse protagonismo. E o playbook que eu vou te mostrar como fazer é a forma de você passar essa comunicação, de você deixar esse procedimento operacional padrão. E aí, o que acontece? Você também, se troca um vendedor, se sai um vendedor, entra outro, você já tem tudo aquilo pronto para passar para ele e ver se ele encaixa na sua cultura ou não. Quando você for recrutar esse vendedor ou a sua secretária, tendo esse playbook, você sabe quais são as competências que ela tem. Tem que ter. E na entrevista já vai ficar claro para você, ou deveria ficar claro, se ela corresponde com a cultura que você tem. Quando essa secretária chegar, você vai ter metas claras do caminho que ela deve percorrer. Com isso, se você tem metas claras, o caminho correto, você pode cobrar e medir se está indo bem ou não. Você pode dar feedbacks de como melhorar. Perceba que a estrutura está debaixo da sua liderança, do seu protagonismo. Então, por isso que este passo ele é fundamental. E não é à toa que eu justifico aqui o começo desse podcast mostrando para o médico por que ele precisa vender. Porque se você não introjetar isso, se você não entender que venda é um processo natural quando você vende coisa boa, quando você melhora o desfecho do paciente, aliás, quando você vende aquilo, você está ajudando ele a melhorar o desfecho. Um exemplo bom aqui que pode dar, que eu escutei de um podcast que eu fiz,
é o seguinte, imagine um cirurgião que prescreve lá, ele tem uma pedra no rim e que tem a indicação cirúrgica. Tá? Indicação cirúrgica tem que tirar a pedra no rim. O que esse cirurgião vai fazer? Ele vai falar assim, ó, segundo os artigos tal, você tem que ir lá e tirar a pedra do rim por causa disso. Isso é um processo natural de persuasão. Você está persuadindo ele a operar com você. Processos que não são tangíveis, como um plano de acompanhamento para obesidade, como um procedimento, como um plano de acompanhamento para doença obstrutiva do sono, você pode ter mais dificuldade de tangibilizar isso. Só que, primeiro, você tem que tangibilizar para você. Você tem que entender que aquilo que você está fazendo, de fato, melhora o desfecho do paciente. E se melhora o desfecho do paciente, se ele comprar, você está fazendo um bem para ele. Porque se está melhorando o desfecho, ele vai viver mais ou viver melhor. Certo? Então, não tenha medo de assumir esse protagonismo das vendas. Segundo ponto, protagonismo, mapeie a jornada do paciente. Do primeiro WhatsApp até o retorno da pós-consulta. Onde que está perdendo? Onde que tem atrito? Onde que está falta de clareza? Onde que tem copia e cola? Onde tem padrão SUS de agendamento? Ou seja, o paciente está fazendo um favor em marcar consulta com você. Passe um pente fino no WhatsApp da sua clínica. Existem softwares que você... e eu recomendo softwares em que não fica no telefone da sua secretária. Isso precisa estar num software, porque é o nascedor, é a nascente da geração de receita sua. Veja como é a jornada do paciente que agenda pelo WhatsApp, veja como é a jornada do paciente que chega pelo direct, veja como é a jornada do paciente que chega pelo telefone, veja como é a jornada do paciente que chega por e-mail. Se tiver outra jornada, você enquadra. Ah, mas todo mundo marca pelo WhatsApp. Então tá, mas antes de chegar no WhatsApp, esse paciente veio de onde? Veio do encaminhamento do colega? Veio do... Ele achou o número do WhatsApp no e-mail? Ele recebeu o número de WhatsApp no direct? Mapeie toda essa jornada. Veja como que estão os processos, o que está bom, o que está ruim, o que pode melhorar. Terceiro passo, escreva os roteiros de cada etapa. E aqui é escrito mesmo, de preferência com letra bonita, digitalizado, imagem, para ficar ilustrado para sua secretária. Um passo a passo. Qual que vai ser o modelo padrão de quando chegar pelo WhatsApp, quando chegar pelo telefone, quando chegar na porta do seu consultório, ou seja, na frente da sua secretária direto. Quando você... quais são as objeções de cada canal? Você já escutou tem certeza que já escutou uma frase, o meio é a mensagem. O nível de comunicação, né? O tipo de comunicação no direct, ele é diferente do telefone, ele é diferente do WhatsApp, ele é diferente do e-mail. A forma, o quão é direto, o quão não é, o quanto enrola, o quanto não enrola, se é polido ou se não é. Você tem que passar um pente fino nisso tudo e escrever esse manual para cada etapa. Porque na hora que chegar um paciente via direct, ela vai ficar medular para ela. Tempo e movimento. Procedimento operacional padrão. Chegou aqui, ele tem que ir para cá e eu tenho que falar isso. Se ele trouxer essa objeção, eu tenho que responder isso. Certo? Continuando. Inclua objeções mais comuns e como quebrá-las. Então, primeiro você mapeou as objeções. Agora você tem que como quebrar as objeções. Tem como a sua secretária fazer isso? Ela pode ser muito boa, ela pode te ajudar, ela pode contribuir, mas você tem que estar no comando desse processo. Por exemplo, objeção, sempre tem objeção de preço. Está caro. Aí ela pode responder, é um investimento na sua saúde e não apenas em uma consulta isolada. O doutor fez especialização em Harvard. Ele é
é doutor em tal, tal, tal. Ele tem mais de 20 anos de experiência nisso. Ele não, tem um cuidado muito grande com seus pacientes. Então, argumentos verdadeiros, não falsos, não é para ludibriar, não é para manipular o seu paciente, argumentos verdadeiros, mas que reforçam a sua bagagem, o seu ponto forte. Se você não treina isso para a secretária, ela vai falar coisas que são vazias ou pode não combinar com a sua identidade. Beleza? Então, o quarto passo aqui, que você escreveu todos esses processos, agora você vai treinar. Você vai simular atendimentos reais, primeiro com você. Você vai corrigir aonde que ela tá errando. Você vai pedir para ela gravar áudios para tentar te persuadir. Você vai ver o que tá bom, o que tá ruim. E você vai fazer um roleplay, né? Como ela vai se comportar naquela situação. Então, como ela se comporta naquela situação e você vai ver. Esse é o primeiro. Qual que é o segundo? Você vai pedir para pessoas da sua confiança se passarem por clientes ocultos. E você vai trazer informação, pedidos, perguntas para essa secretária para ver se ela está passando pelo processo, se ela absorveu bem. Depois, você vai fechar isso com respostas padronizadas de fechamento. O que ela deve dizer, como deve acolher, quando deve transferir a palavra para o médico, quando ela deve te acionar. Essa parte aqui é o CTA. Esse sexto passo é o CTA, o Call to Action. Uma secretária bem treinada, ela não pode aceitar uma resposta assim. Tá bom, eu vou ver e depois eu te falo. Isso não é resposta que uma secretária pode, porque isso não tem assertividade. Se o paciente falar isso, ela tem que devolver assim. Eu posso te mandar... Então, ela afirma, eu vou te mandar uma mensagem daqui 2 dias para saber a sua decisão, ok? Aí o paciente, ok. Sempre tem que ter um fechamento, você tem que mirar no alvo. Isso é o conceito de assertividade. Não pode... Sabe quando você encontra um amigo antigamente lá no Facebook, né? Vai encontrar um amigo. Vamos marcar de encontrar? Vamos marcar um cafezinho? Vamos marcar um cafezinho. Depois a gente vê, né? Fica aquela conversa que não chega a lugar nenhum. Vamos marcar um cafezinho? Vamos marcar da gente encontrar. Não, assertividade. Você tem todo o direito de pensar. Eu posso te falar daqui 2 dias? Você sempre tem que pegar o sim ou não do seu paciente. Você tem que ir atrás do sim, mas o não, ele é muito bom para você também. Porque o não, ele te ajuda a lapidar, melhorar, saber onde que está ruim, o que precisa melhorar. Agora, o em cima do muro não ajuda ninguém. Então, corra atrás do sim. Mas o talvez, o em cima do muro, você não pode aceitar. Bom, para finalizar o playbook, você é um passo de revisão. Revise e atualize. Ajuste o playbook sempre que novas objeções surgirem ou o posicionamento mudar. Não tem que estar escrito na pedra. O que eu estou te dizendo aqui é um framework, mas você tem que construir o seu. Por isso que eu falei que o primeiro passo lá do protagonismo é o mais importante. Porque se você tem o protagonismo, você assume as rédeas do seu consultório, o resto vai vir naturalmente. Então, o 7º passo é revise, mantenha esse playbook atualizado para ver se mudou alguma coisa, porque as objeções podem mudar. Quanto mais você praticar, mais conhecimento você vai ter. E esse conhecimento ele tem que ser traduzido em mudanças, em melhorias contínuas para o seu playbook. Vamos lá, repetindo para a gente encerrar. 1. Assuma o protagonismo. 2. Mapeie a jornada do paciente, dos canais de aquisição.
3, escreva os roteiros de cada jornada, de cada etapa ou de cada canal. 4, mapeie as objeções mais comuns e como quebrá-las. 5, treine sua secretária, cliente oculto, roleplay. 6, padronize respostas e gatilhas e cobre assertividade, CTA. 7, revise sempre o seu playbook. Não deixe ele caducar. O rodar o processo vai te trazer aprendizado e você vai atualizar esse playbook. Para a gente encerrar esse meu último slide aqui, quer vender? Confie no que você vende. Para quem não está vendo a minha tela, vou pedir para mostrar a minha tela aqui para o pessoal. Para quem não está vendo a minha tela, porque está no Spotify ou no Apple Podcast, eu vou mostrar o que tem aqui. Tem um vídeo aqui de um jovem, mais ou menos 30 anos, que acaba de instalar uma rede de proteção no 23º andar. Então, ele trabalha instalando rede de proteção, aquelas redes para crianças de segurança, né? Rede de segurança de sacadas de apartamento. Aí ele acaba de instalar a rede de proteção, ele sai correndo e dá um pulo nessa rede de proteção no 23º andar. Ou seja, se essa rede falhar, ele vai cair do 23º andar. Mas por que ele faz isso? Porque ele confia no material dessa rede e ele confia no trabalho dele. Ele tem amor pelo que ele faz, ele sabe que ele não está vendendo gato por lebre. Ele não está pegando aqui uma rede que a malha é frouxa, é fraca. Ele foi lá e estudou a principal malha, a malha que protege mais segurança. Aqui tem proteção para X quilos e ele sabe quanto que ele pesa. Então, ali está uma sobra muito grande. Ele sabe que os parafusos em que ele prendeu essa rede foram bem feitos. Ele usou um parafuso grande, com a bitola grande. Ele garante, ele não economizou no número de parafusos, na quantidade de parafusos. Ele pôs bastante parafuso. Ele sabe que aquilo ali está bem seguro. Então, diante de tudo isso, ele tem evidências para chegar e pular do 23º andar. Porque aquilo ali está seguro. Enfim, ele confia no que ele vende. E que eu quero te dizer, meu colega médico, que esse aqui talvez é uma grande diferença, que pode fazer diferença. Olhe para aquele paciente que está sentado na sua frente e tenha legítimo interesse pela vida dele. Saiba que você de fato pode ajudá-lo. Saiba que de fato você tem uma solução que melhora a vida dele, que vai melhorar o desfecho dele, que vai trazer para ele mais anos de vida ou mais qualidade de vida nos anos que restarem. Para este processo acontecer, você tem que ter brilho nos olhos pelo que você está fazendo. Você tem que confiar na sua rede que você está instalando. Então, esse vídeo aqui, esse meme, mostra para a gente uma reflexão. Quanto mais você confiar no que você vende, quanto mais você entregar valor no que você vende, mais fácil é vender. Menos constrangedor é para você, e não deveria ser, porque você está comprometido com o resultado do paciente. Quando você faz este racional, esta virada de chave, vender fica tangível, fica claro, fica como aquele médico que eu citei do cálculo no rim. Se ele não tirar aquele cálculo, o paciente vai ter inflamação, vai ter infecção, e ele vai ter dor, precisa ir lá e tirar com a mão. E você sempre, enquanto médico,
Você é uma autoridade e você tem esta prerrogativa, esta habilidade, este dom, fruto do seu trabalho, fruto da sua dedicação, de ir lá e tirar com a mão o problema desse paciente. E para você fazer isso, você precisa vender, você precisa persuadir. Para você parar de pé, para você receber o que é justo, o que é merecido pela sua formação e para o paciente ter o desfecho necessário. Quando você não vende e não confia na sua rede, ninguém está ganhando. Quando você não vende, mas também não entrega aquilo que você acredita que é o melhor, ninguém está ganhando. Então essa é a reflexão que eu quero deixar para você. Bom, para a gente encerrar, quero relembrar você que no último final de semana de novembro, sábado e domingo, na cidade de São Paulo, World Trade Center, na Berrini, vai acontecer a 4ª imersão da SD Escola de Negócios Médicos. As vagas da 3ª imersão acabaram 40 dias antes do início da imersão. A imersão foi no dia 2 e 3 de agosto, as vagas acabaram em junho. Não deixe, se você vê valor aqui nesse podcast, venha conosco nesta imersão. Dê este passo para você mudar a mentalidade, aprender técnicas práticas e implementar na sua clínica e aprender com médicos sérios, éticos que estão fazendo isso. Na descrição desse episódio tem um link, você vai cair com o nosso vendedor e ele vai te mostrar tudo segundo o playbook de vendas que eu fiz para ele, porque eu assumi esse protagonismo. Tá bom? E se tiver ruim, a culpa não é dos nossos vendedores, a culpa é minha. E eu quero que você me fale como foi seu atendimento pelo nosso vendedor. Tá bom? Obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.